Muito bom dia a você que nos acompanha pelo site do IES e pelas nossas redes sociais. Chegou o momento de anunciarmos os vencedores da 14ª edição do Prêmio IES de Produção Científica em Saúde Suplementar. Tenho uma enorme alegria ao anunciar mais esta premiação, a 14ª. A premiação é uma iniciativa do IES, para cumprir nossa missão de prover conhecimento sobre saúde suplementar. No nosso site, você encontra inúmeras publicações, estudos, inclusive trabalhos premiados nessas 13 edições anteriores. Aproveito o momento para também destacar nossa produção da Revista Brasileira de Saúde Suplementar, uma iniciativa para a publicação de artigos científicos relacionados à saúde suplementar, esse importante setor de atividade no Brasil. Hoje, logo em seguida ao anúncio dos vencedores, realizaremos também um debate sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde. Falarei mais sobre isso daqui a pouco. Voltando ao Prêmio IES, celebramos 14 anos de estímulo à produção acadêmica sobre saúde suplementar. Sem vaidade, mas com muito esforço e dedicação, podemos afirmar que esse é o mais importante e talvez único concurso a premiar trabalhos acadêmicos que se volta à pesquisa sobre saúde suplementar no Brasil. Com essa iniciativa, estimulamos a produção acadêmica e a busca por soluções aos desafios nas três áreas que alicerçam a atuação do Instituto: economia, direito e promoção da saúde, qualidade de vida e gestão de saúde. São premiados os melhores trabalhos de pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado e artigos científicos. Além do reconhecimento público e acadêmico da premiação, o primeiro lugar recebe R$ 15.000 e o segundo R$ 10.000. Um bom incentivo a que as pessoas se inscrevam e façam bons trabalhos. Eu quero, nesse momento, fazer um muito especial agradecimento aos nossos avaliadores, que se dedicam a examinar os trabalhos submetidos há 14 anos, desde sua primeira edição. Professor Antônio Campino, da categoria Economia, nosso muito obrigado. Dr. Luiz Felipe Conde, da categoria Direito, nosso muito obrigado. E professor Alberto Ogata, da categoria Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde, nosso muito obrigado. É a excelência técnica desses doutores, sua capacidade crítica de avaliação e o rigor aplicado que garantem a realização de um prêmio de alto nível. Nosso muito obrigado aos avaliadores. Nesse momento solene, eu quero explicar como funciona o processo de avaliação. O candidato faz sua inscrição no site do IES e envia seu trabalho. O trabalho recebe um número em cada categoria e dele se retira toda e qualquer possibilidade de o examinador descobrir quem é o autor, a qual instituição de ensino ou pesquisa ele pertence, quem é seu supervisor orientador. Só depois dessa descaracterização, o trabalho é enviado aos examinadores. Assim, evitamos qualquer influência no processo de análise do mérito do trabalho, sobre a origem do trabalho, seu autor, seu orientador, a instituição a que o avaliador pertence, a que o orientador pertence, para que o avaliador se concentre apenas exclusivamente no conteúdo, isento de qualquer conceito a priori, mesmo que apenas inconsciente. Cada avaliador conta com uma lista de critérios para avaliar o conteúdo recebido e aplicar pontuações. Assim, cada um deles chega ao trabalho mais bem pontuado e vencedor.
Você que nos assiste notará que o avaliador, ao apresentar os trabalhos vencedores daqui a pouco, não sabe quem é o autor, a que instituição ele pertence, quem é seu supervisor. Assim como você que nos assiste, o avaliador só saberá o autor após apresentar o trabalho premiado de cada uma das categorias que nós falamos. É um método a preservar a isonomia e a lisura do processo. Antes de ouvirmos o anúncio dos vencedores, relembro o tema que pautará o debate de especialistas logo depois da premiação, que é o impacto das mudanças climáticas na saúde e no setor de saúde. Todos os anos elegemos um tema do momento para chamar a atenção durante a realização deste evento de premiação. Nessa 14ª edição, o trabalho escolhido foi o de mudanças climáticas e a agenda ESG na saúde. Nosso slogan chamava atenção para o ambiente influencia saúde. Após o anúncio dos vencedores, teremos um debate muito importante para analisar como as mudanças climáticas estão influenciando nossa saúde e exigindo novos tipos de cuidados para a saúde das pessoas. Esperamos que esse debate lance luzes sobre os grandes desafios para se organizar ou reorganizar diante da mudança do perfil epidemiológico que a mudança climática está trazendo. Esse assunto não é novidade, vem merecendo atenção crescente nos últimos anos. Quando decidimos, no começo desse ano, qual seria o tema dessa edição, não esperávamos testemunhar a triste e catástrofe climática ocorrida no Rio Grande do Sul, que se superpõe e é consequência do aquecimento global, desencadeador de extremos climáticos, secas e inundações, vendavais e tempestades, ondas de calor perigosas para a vida, todos eles com frequência e intensidade nunca antes vistos, comprometendo inclusive a produção de alimentos e a segurança alimentar. Ficam evidentes, portanto, seus impactos na saúde. Eu quero destacar um em particular, na saúde mental diante de tantas calamidades e incertezas. Então, não perca esse debate com grandes especialistas no assunto que se seguirá logo após a indicação e a nomeação dos vencedores. Para não me estender mais, vamos, portanto, finalmente ao anúncio dos vencedores desta edição do Prêmio Yes. Voltamos em seguida ao vivo para nossos debates. Muito obrigado por enquanto. Categoria Economia. Avaliador professor Antônio Carlos Coelho Campino. Olá, ah, quero cumprimentar inicialmente a todos os participantes do 14º Prêmio de IES de Produção Científica em Saúde Suplementar. Os trabalhos na área de economia foram muito bons, foram de muito boa qualidade. Cada ano que eu vejo os trabalhos são melhores. Então, isso me leva a cumprimentar os nossos participantes pela qualidade dos trabalhos e pelo esforço cada vez maior de compreender o que pode ser a contribuição para a saúde suplementar no Brasil. E é interessante vários dos trabalhos colocar qual era a pergunta que eles queriam responder e aí a metodologia que eles usaram para responder aquela pergunta, trabalhos de muito boa qualidade. É, portanto, foi uma dificuldade, né, ao ler todos, selecionar aqueles que pareciam os melhores. Dos trabalhos em economia, então, eu procurei selecionar
Um que vou apresentar depois, que ganhou o primeiro prêmio, que fala sobre inteligência artificial. Quer dizer, primeira, quer dizer, estamos começando um mundo novo de inteligência artificial, e esse trabalho mostra como a inteligência artificial pode ser usada na saúde suplementar. E o segundo trabalho é um trabalho, vamos dizer que usa a tecnologia que nós conhecemos mais, né? Para análise de saúde, de programas de saúde suplementar, e é um trabalho que eu acho muito interessante, porque mostra a importância de diferentes formas de contrato de serviço de plano de saúde. Então, esse é, aliás, o segundo premiado, é um trabalho cujo título é Risco Moral e Indução de Demanda no Mercado de Planos de Saúde. Evidências empíricas para o Brasil. Esse trabalho é uma tese de doutorado e interessante porque em algumas teses de doutorado se pode fazer isso, se coloca três artigos, que foi o que o autor ou a autora aqui fez. Eu falei o autor ou a autora porque, como o prêmio é sempre um prêmio que a correção garante o anonimato, eu não sei quem é que ganhou esse segundo lugar, se é um homem ou uma mulher, o autor ou a autora. Mas o autor ou a autora fez uma tese de doutorado que consiste de três artigos, não é? E nesses três artigos, ele mostra a foi evidências importantes de risco moral no comportamento dos consumidores e evidências importantes de indução de demanda no comportamento dos prestadores de serviço, né? E esse comportamento pode gerar ineficiências que se traduzem em gastos mais elevados, e isso gera perdas de bem-estar social. Ah, e é interessante, há um segundo artigo que é sobre ocorrência de parto cesáreo entre diferentes contratos de seguro-saúde, e que mostra que mulheres beneficiárias de seguro em contratos com acesso restrito ao serviço de saúde da rede própria, da operadora, têm 26% menos de chance de realizar cesariana. Quer dizer, as mulheres cujos planos de saúde permitem a cesariana em hospitais que não são da rede própria têm uma proporção maior utilizando cesariana. E é muito interessante isso porque o próprio governo já procurou induzir as pessoas a fazerem menos parto via cesariana, aumentando a remuneração do médico quando o parto não é via cesariana. Mas, aparentemente, esse aumento de remuneração não tem sido suficiente para induzir os médicos a não a não usarem, né? A não estimularem a sua cliente a fazer cesariana. E o terceiro estudo mostra que o tipo de contrato de seguro-saúde influencia a utilização de ultrassom obstétrico. Quer dizer, a gente sabe que muitas vezes, né, as pessoas estão esperando um bebê, querem saber se vai ser menino ou vai ser menina, e fazem questão de fazer o ultrassom obstétrico e fazem questão de fazer com uma frequência muito maior. Mas isso
acaba, obviamente, implica em custos para o plano de saúde, para a pessoa que está fazendo, e ele mostra que isso depende muito do tipo de contrato de seguro. Se você tem contratos com coparticipação, em que a pessoa paga uma parte do gasto, ah, a utilização de ultrassom é menor do que em contratos que não são dessa modalidade, né? Esse é o, o segundo premiado, né? O primeiro premiado, ah, o trabalho se intitula Inteligência Artificial, Predição Informacional e o Risco de Solvência na Saúde Suplementar Brasileira. É, um trabalho muito interessante, muito detalhado, muito profundo, né? E ele ressalta as abordagens econômicas, sociais e de governança corporativa, né? E enfatiza o acesso e qualidade dos serviços de saúde, né? Enfatiza os problemas decorrentes da redução na concentração de mercado, né? E mostra que, nesse caso, é necessária a manutenção da dinâmica da regulação, né? E também coloca e destaca a importância econômica e social da cadeia produtiva da saúde suplementar. Então, é um trabalho muito interessante e do conjunto de trabalhos submetidos, foi aquele que mais se aproximou da temática do 14º prêmio. Em uma publicidade anterior que o IES fez, o Dr. Sequin, que é o coordenador do IES, enfatizava a temática do 14º prêmio, que é focada em ESG. Como vocês sabem, é uma sigla em inglês para Environment, Social and Governance, né? Meio ambiente, aspecto social e de governança. Esse trabalho foi o que mais se aproximou dessa temática. Isso também foi um dos motivos de conceder a ele o primeiro prêmio. Mas, como eu mencionei anteriormente, todos os trabalhos são de excelente qualidade e difícil da gente separar os melhores. Mas, na minha visão, lendo e analisando em detalhe todos os trabalhos, esses foram os dois melhores. Muito obrigado. Categoria Economia. Avaliador professor Antônio Carlos Coelho Campino. Primeiro lugar, Marília Augusta Raulino Jacome. Trabalho: Inteligência Artificial, Predição Informacional e o Risco de Solvência na Saúde Suplementar Brasileira. Orientador: Wenner Glaucio Lopes Lucena. Universidade Federal da Paraíba. Segundo lugar, Nayara Abreu Julião. Trabalho: Risco moral e indução de demanda no mercado de planos de saúde. Evidências empíricas para o Brasil. Orientadora: Mônica Viegas Andrade. Universidade Federal de Minas Gerais. Categoria Direito. Avaliador Dr. Luiz Felipe Conde. Bom dia a todos. É com muita grande alegria que eu venho aqui na qualidade de julgador dos trabalhos da categoria Direito do 14º Prêmio do IES, apresentar aqui os vencedores do prêmio, na segunda colocação, na primeira colocação e na menção honrosa. Vou começar então pelo segundo lugar.
promovendo o cuidado adequado aos beneficiários do transtorno do espectro autista, o TEA. E esse é um tema que está muito em voga, sobretudo depois daquela decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, que disciplinou as regras, né, para o transtorno do espectro autista, né, naquela questão, quando ele delimitou o rol de procedimentos. Logo após veio a lei que modificou a classificação do rol de procedimentos, dizendo que ele era exemplificativo, né? Ele foi até logo após uma lei, inclusive, que teve uma tramitação num tempo assim muito rápido diante do que são as leis, né? Acredito eu que tenha sido, sobretudo em função da decisão do STJ, ela não demorou muito, veio disciplinando que o rol de procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde, ele era meramente exemplificativo, enquadrando-se, portanto, consequentemente, os tratamentos dos pacientes de transtorno do espectro autista. O trabalho ele analisou os processos judiciais solicitados por beneficiários com transtorno do espectro autista contra cooperativas de plano de saúde de Minas Gerais no período de 2017 a 2021. E ele concluiu, né? Ele tratou, e aliás concluiu também, que para pacientes com TEA tem causado um impacto significativo do setor de saúde suplementar e que as regulamentações mais eficazes, aliados ao diálogo entre as operadoras, profissionais de saúde e beneficiários, são necessários para melhorar o atendimento a esses pacientes. Faço uma pausa aqui até para comentar o trabalho, o excelente trabalho aqui. Há nesse aspecto aqui desse transtorno do espectro autista, sobretudo dos tratamentos existentes, disponibilizados aos portadores dessas chagas aqui, uma série de dúvidas com relação a quais os melhores, quais os mais adequados, e inclusive tratamentos que às vezes consomem 40 a 42 horas ou 45 horas semanais, fazendo com que o paciente tenha que se disponibilizar 8 a 9 horas por dia do tempo para cuidar desses tratamentos e que, eventualmente, se torna inviável, não do ponto de vista da operadora, sobretudo, mas do ponto de vista das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, do deslocamento de um lugar para o outro, de como esse profissional pode ir, como ele não pode ir, e também da questão familiar que ele tem que ter, até porque o paciente ele também tem que ter um lado familiar. Então, você consumir 8 horas por dia, até que ponto causaria uma exaustão ou não ao próprio paciente, seria benéfico a ele, em detrimento ao acolhimento familiar. Então, existe aqui, ele até analisou que o trabalho tinge-se exatamente nessa questão de um melhor diálogo entre as operadoras e os profissionais, como ele demonstra, inclusive, que nas operadoras de Minas Gerais, né, eles conseguiram sucesso nessa promoção do diálogo entre as operadoras, os beneficiários e os profissionais de saúde, de forma a compatibilizar, podendo com que o paciente seja melhor atendido e a regulamentação seja cumprida, né? Finaliza esse trabalho argumentando ser essencial encontrar um equilíbrio entre a oferta das terapias com evidências científicas e o acesso aos tratamentos de qualidade para os portadores de TEA. Ou seja, ele conclui na melhor forma, pelo menos do meu ponto de vista, que enquanto não tiver um diálogo sobre a possibilidade da operadora e da rede de prestadoras e a disponibilidade do paciente também, se não tivesse esse diálogo, não for mais azeitado, se não for mais construtivo na forma de compatibilizar esses horários e todos os tratamentos, pode ser mais eficaz, né? Não causa problemas nem para um lado, nem para outro lado. Essas foram as razões por quais eu considerei esse trabalho como segundo colocado. O primeiro trabalho do 14º Prêmio do IES, ele tem o título A Regulação Nodal
no mercado de saúde suplementar. Estudos de casos. Esse trabalho eu achei excelente. É um trabalho muito instigante e vou dizer o porquê. Ele é um tema muito relevante, sobretudo nessa regulação que desde os anos 90, desde a emenda constitucional 19, com o Estado com o Estado regulador, que se iniciou aqui no país no final dos anos 90 e vem se desenvolvendo até lá, até aqui, a regulação ela passou por diversas etapas e ela cada ano vem se aperfeiçoando, sobretudo com a mudança das agências, da lei das agências reguladoras nos anos 2010, mais ou menos, e depois com a própria evolução, o dinamismo da economia e a agência reguladora, consequentemente, tendo que se adaptar à regulação às novas relações comerciais entre os prestadores e os consumidores dos serviços regulados, né? Nós temos serviços regulados de saúde, de transportes, de águas, de energia, de combustíveis, ou seja, há dentro dos setores da economia a questão da regulação. E essa regulação ela é dinâmica, ela não fica estática e nem poderia ser. E isso, inclusive, é a gênese das agências reguladoras, que não seja uma ação, uma regulação de governo, seja uma regulação de Estado, que ela possa transpor os governos e ela tenha sempre como foco a economia e o dinamismo das relações comerciais. Esse trabalho, então, ele elucida os nós componentes da rede, as estratégias regulatórias de adaptação e as possíveis ações futuras, com vistas a minimizar as distorções da regulação da própria rede. Essa regulação nodal, ele cria um novo conceito, tá? Concluindo que ela é direcionada no sentido de que a regulação dos mercados não seja a escolha de um único só modelo regulatório permanente. Ou seja, nós não impomos um dique não se pode propor ou impor um dique para a regulamentação, sendo uma questão única, podendo essa insuficiência, né, dessa regulação ser compensada com um novo modelo complementar, ou seja, eu tenho um dinamismo no processo de regular o mercado de saúde suplementar. E é exatamente nesse tópico que o autor centralizou o trabalho de uma forma muito interessante e acho até que é o mais atual, até porque podemos observar que a regulação da Agência Nacional de Saúde ela tem se aperfeiçoado a cada ano, né? A cada ano temos aqui, por exemplo, anteriormente, há uns 3 ou 4 anos atrás, o o rol de procedimentos era revisto de 2 em 2 anos, depois passou a ser em um ano e agora de 6 em 6 meses. Com essa questão do rol exemplificativo, nós temos inclusive outras regras para se propor, para que se possa impor o rol de procedimentos. Ademais, também tivemos agora recentemente aqui uma nova resolução mudando a forma dos cancelamentos dos contratos, né, podendo se adaptar a nova situação. E essa regulação, esse trabalho aqui, exatamente caiu como uma luva no momento que nós estamos passando. Queria parabenizar aqui o agraciado com esse primeiro prêmio e incentivá-lo, encorajá-lo a apresentar, a publicar, inclusive, esse trabalho, porque ele se comunga, no meu sentido, no meu ver, exatamente com o momento que nós estamos passando. O terceiro trabalho que eu escolhi, né, ele não ganha prêmio, né, pecuniário, mas ele ganha uma menção honrosa. O tema dele é a regulação em múltiplas arenas e a política regulatória para o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A razão da escolha, então, foi exatamente a descrição, um resumo muito bem feito, inclusive, de todo a transformação do rol de procedimentos, né? Ele ficou no STJ por dois recursos especiais, sendo analisado pelos ministros daquela corte durante mais de 2 anos e chegou à conclusão, à deliberação, que o rol de procedimentos seria taxativo com mitigações, com modulações.
Veio, então, depois, a lei disciplinando que o rol seria taxativo, né? E isso, então, foi uma questão sociopolítica, né? E uma disputa travada por todos os atores institucionais, o Senado Federal, a agência reguladora, o parlamento e o executivo, contra uma decisão, a despeito da decisão judiciária. E foi uma disputa muito interessante. Então, é, decidi eu, por bem, conceder a menção honrosa a esse trabalho, porque ele descreve com uma clareza muito simples, mas ao mesmo tempo da simplicidade com uma profundidade muito grande, destacando todo esse processo, que foi um processo inédito no nosso país, que nós pouco temos aqui de histórico em casos como esse, ter uma decisão de uma corte superior e logo depois, 4 meses depois, ter uma lei disciplinando exatamente o oposto do que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impôs. Por fim, gostaria de parabenizar aqui todos os concorrentes do Prêmio IES. Todos os trabalhos, sem exceção, foram muito bons, com um nível que eu vejo que a cada ano nós estamos no 14º Prêmio IES. Eu tive a sorte, o encargo, de desde a primeira edição, constar como jurado, né, nessa categoria de direito. E eu me recordo que há 14 anos atrás, tinham poucos trabalhos, os trabalhos mais ou menos, né? Mas depois o profissionalismo, o próprio desenvolvimento da regulação da Agência Nacional de Saúde, da Lei 9656 de 98, da Lei 9961, da criação da agência reguladora, das transformações das várias fases regulatórias que nós já tivemos. Alguns autores, inclusive, dizem que nós estamos na quarta edição da regulação, né, da saúde suplementar. É um mercado que tem uma relevância no PIB nacional. Ele é um mercado de saúde suplementar, ele abarca mais ou menos, né, um quarto da população brasileira, né? Nós temos atualmente mais 50 milhões de beneficiários de plano de saúde, ou seja, há uma relevância muito grande, tanto em função do PIB quanto de número de beneficiários. E os trabalhos, consequentemente, eles têm se aprofundado cada vez mais e o refinamento deles tem sido cada vez melhor. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar todos os, os estudiosos, né, os acadêmicos que mandaram os trabalhos aqui e gostaria também de fazer um apelo. Divulguem para as outras pessoas que o Prêmio IES ele vem a cada ano sendo mais aperfeiçoado e, consequentemente, vem também ganhando mais notoriedade e os trabalhos têm cada vez sido melhores, né? Então, parabenizo a todos e agradeço pela sua oportunidade e, mais uma vez, parabenizo também, para não deixar atrás, os vencedores, como o primeiro, segundo e a menção honrosa. Um bom dia a todos. Categoria Direito. Avaliador Dr. Luiz Felipe Conde. Primeiro lugar, Davi Brito de Almeida. Trabalho: a regulação nodal no mercado de saúde suplementar. Estudos de casos. Orientador: Otton de Azevedo Lopes, UNB. Segundo lugar, Manuele Anzia do Pazo. Trabalho: promovendo o cuidado adequado aos beneficiários do transtorno do espectro autista. Orientadora: Cristina Salemi. Centro Universitário União das Américas. Menção honrosa: Bruno Teixeira Marcelos. Trabalho: a regulação em múltiplas arenas e a política regulatória para o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Orientadora: Natasha Smith Cássia Salinas. Fundação Getúlio Vargas, Direito, Rio de Janeiro. Categoria Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde. Avaliador: Professor Dr. Alberto Ogata. Inicialmente, quero agradecer o convite para mais um ano ser avaliador do Prêmio IES de Produção Científica na categoria Gestão em Saúde, Promoção de Saúde e Qualidade de Vida. Nós temos muito orgulho
dos trabalhos já premiados, porque se trata do prêmio mais importante no campo da saúde suplementar. E a partir desses trabalhos, muitas publicações ocorreram, houve muita repercussão no campo da saúde suplementar. Então, é um prêmio bastante relevante. Tive bastante dificuldade na seleção, foram trabalhos de boa qualidade, bem estruturados, e nós selecionamos dois pelas suas características de formato, de apuro técnico, mas também em relação à temática abordada. Eu vou fazer breves considerações sobre os trabalhos que nós selecionamos. Como eu dizia, a categoria é promoção da saúde, qualidade de vida e gestão de saúde. Realmente é uma categoria bastante ampla. Em segundo lugar, nós selecionamos o trabalho Implementação da Atenção Primária na Saúde Suplementar, o estudo de uma operadora privada na modalidade autogestão. Ele é um estudo realizado em uma autogestão, mas que nos chamou a atenção é a ênfase nos cuidados odontológicos. Os autores relataram ter aplicado e acompanhado o programa de certificação de boas práticas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E constataram que aderir a tal programa se tratou de um propulsor de melhoria no índice de desempenho em saúde suplementar, IDSS. O que é bastante interessante, pois o IDSS da ANS é bastante reconhecido como indicador que avalia qualidade no cuidado, qualidade na prestação do serviço e qualidade na estrutura de uma operadora. E ela é frequentemente consultada e utilizada pelo mercado. Então, esses autores descreveram o caso da ação odontológica nesta operadora e, seguindo os parâmetros da certificação da ANS, e conseguiram bons indicadores, bons números no IDSS. E aí, como exemplo, os autores trazem, por exemplo, a proporção de procedimentos preventivos em saúde bucal, prevenção da cárie, proporção de procedimentos preventivos em periodontia, ou cuidados com a gengiva, e taxa de primeira consulta ao dentista por beneficiário, o indicador é consulta com o dentista. Então, são indicadores importantes, indicadores de processo, mas que trazem a evidências de melhora nos desfechos. Então, para nós, é com muita satisfação que a gente destaca um trabalho no campo da odontologia na saúde suplementar. Em primeiro lugar, nós selecionamos o trabalho de representação da estrutura hierárquica e funcional da rede ambulatorial de consultas médicas por meio da metodologia Social Network Analysis, com ênfase no papel das especialidades médicas. É um trabalho que trata das redes de atenção ambulatorial à saúde, que os autores definem como circuitos de referência e contra-referência estabelecidos entre os médicos que atendem no consultório. Então, como é que se estabelece a relação entre os médicos que compõem a rede de uma operadora?
Ele analisou a topologia estrutural e funcional desta rede, que atua na região de Belo Horizonte, utilizando a teoria de grafos e a Social Network Analysis. Foram analisadas as consultas realizadas por 666.263 beneficiários em 4.554 médicos. Isto é, então, uma análise bastante representativa, bastante parruda, trazendo aí um panorama muito interessante dentro de uma grande cidade. E os perfis qualitativos de médicos foram caracterizados por análise de clusters pela técnica K-means ou K-média, que é uma técnica hoje em dia bastante utilizada, em que se identificam os clusters. Nesse caso, são os clusters de especialistas, os clusters daqueles que recebem as referências, recebem os encaminhamentos, aqueles que fazem os encaminhamentos. Então, é possível ter uma ideia bastante interessante, né? E uma das conclusões é que as redes de atenção à saúde ambulatorial em uma operadora, ele basicamente é autorregulado, né? Dependendo das características do cliente, né? Do seu desejo, dos seus interesses, do médico, né? Em relação ao horário que ele atende, o local onde ele atende, o território onde ele está. E a operadora não estabelece fluxo de referenciamento entre médicos explicitamente promovidos pela operadora. Então, há um enorme campo de otimização, de maximização dos resultados, pois a rede ambulatorial, a rede referenciada das operadoras, realmente, em geral, ele é autorregulado. E onde há os atores? O cliente, o beneficiário, o médico, o território, e a operadora não interfere em praticamente nada, nem no sentido de ajudar na referência, na contrarreferência e na coordenação desse cuidado. Então, algo que todos nós tínhamos a impressão que realmente ocorria, e os autores, de maneira muito elegante, demonstraram cientificamente essa realidade, o que vai servir de base, certamente, para novos estudos, novo planejamento, no sentido de estimular a coordenação do cuidado. Eu gostaria de cumprimentar os dois trabalhos selecionados. Espero que muita gente tenha acesso, leia o trabalho, consiga captar toda a relevância do que foi pesquisado. E cumprimentar o IES por manter viva essa iniciativa por mais um ano. Muito obrigado. Categoria Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde. Avaliador, Professor Dr. Alberto Ogata. Primeiro lugar, Fernando Martim Bicione. Trabalho, representação da estrutura hierárquica e funcional de uma rede ambulatorial de consultas médicas por meio do Social Network Analysis, com ênfase no papel das especialidades médicas. Orientador, Juliano Domingues da Silva. Universidade de São Paulo. Segundo lugar, Gisele Tamara Dalla Vecchia e Schwartz. Trabalho e implementação da atenção primária na saúde suplementar. Estudo de uma operadora privada na modalidade de autogestão. Orientadora, Juliana Scaia Rocha Orsi.
Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Muito bem. Eu quero então parabenizar os vencedores do prêmio. A Marília Augusto Raulino Jacome e Nayara Abreu Julião, da área de Economia. Ao Davi Brito de Almeida, a Manuele Ância do Pazo, da área de Direito, e mais a menção honrosa a Bruno Teixeira Marcelos. Ainda a Fernando Martim Bicione e Gisele Tâmara Dallavecchia Schwartz, na categoria Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde. Parabéns. Eu quero mais uma vez agradecer profundamente aos nossos avaliadores do 14º Prêmio IES, que estão conosco desde o primeiro, portanto já há 14 anos. Ao professor Antônio Campino, ao doutor Luiz Felipe Conde e ao professor Alberto Ogata, que, aliás, está aqui conosco. Então, quero cumprimentá-lo mais uma vez, agradecer sua contribuição nesses 14 anos de avaliador do prêmio e dizer que ele participará nesta manhã, junto com Emanuel Lacerda, superintendente de Saúde e Segurança da Indústria do SESI, nesse debate dessa manhã. Serão comentaristas e debatedores no nosso painel.